todos. É um enorme prazer e uma grande emoção estarmos aqui hoje, nessa manhã, iniciando o nosso primeiro simpósio de recursos humanos da Unifase, em parceria com a ABRH-RJ. Eu quero inicialmente agradecer a todas as pessoas que vieram compartilhar aqui seus conhecimentos, suas práticas, suas experiências. Quero agradecer aos participantes que vieram aqui também, né, beber desse conhecimento, beber dessa história. Eu quero, antes de mais nada, iniciar o nosso evento falando da importância para a nossa instituição, a Unifase, estar realizando o seu primeiro evento online de abrangência nacional. Tivemos cerca de mais de 1.000 inscritos no nosso evento, pessoas de todos os estados do Brasil, inclusive do exterior, e por tudo eu agradeço. Quero agradecer também a todo o apoio, a todo o estímulo recebido dos nossos coordenadores, o nosso coordenador de ensino do curso de administração, a nossa coordenação de projetos de extensão. Eu quero agradecer a toda a equipe técnica de comunicação que se esforçaram, se comprometeram para realmente dar corpo a esse evento. Quero agradecer também o fato de a Unifase ter me permitido fazer parte, ser membro do núcleo de inovação e relacionamento com o mercado do curso de administração, e a pessoa do professor Humberto e eu, que através desse grupo tivemos a oportunidade de aproximação com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Então, como vocês podem ver, são muitos agradecimentos. Mas não vamos perder tempo com isso, porque temos muita conversa boa hoje aqui nos aguardando. E eu quero passar a palavra agora para a nossa supervisora-geral da nossa instituição, da Unifase, doutora Maria Isabel. Bom dia, doutora Maria Isabel. Eu estou presente? Bom dia, professora Luciene, bom dia a todos que nos ouvem aqui, que participam desse Conexões RH. Bom, em primeiro lugar, queria dizer da minha emoção de estar participando de um evento produzido na área de recursos humanos pela nossa instituição, agora a Unifase. Realmente, esse momento é o momento das pessoas. Esse momento dessa pandemia é o momento em que as pessoas estão no centro de todas as nossas preocupações, das nossas alegrias, do nosso diálogo, das nossos anseios e das nossas perspectivas. Que dirá das pessoas que trabalham, né? Desse mundo incrível que é o mundo do trabalho hoje nessa era digital. Bem, eu ia fazer, professora Luciene, os agradecimentos de praxe, né? Os agradecimentos à nossa equipe Unifase, que consegue coordenar e organizar um evento de alcance nacional, aliada a essa grande parceira que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, sem a qual talvez não fizesse sentido nós estarmos desenvolvendo um evento de abrangência sem esse parceiro fundamental. Então, eu queria agradecer aos nossos professores organizadores, especialmente a professora Luciane Batista, a nossa gerente de RH, Luciane Magalhães, que foi um impulso muito grande para que a gente ousasse entrar nesse mundo dos recursos humanos corporativo, ao nosso coordenador de extensão, professor Ricardo Tâmela, que colocou toda a sua equipe à disposição desse projeto e que está dando todo o suporte necessário, e a nossa nova orientação de comunicação, que talvez tenha garantido, então, que ele fosse divulgado neste âmbito já declarado pela professora Luciene. Agradecer é um protocolo, mas agradecer de coração é uma manifestação das pessoas, né, dos humanos, dos nossos recursos humanos. Então, o agradecimento hoje aqui, eu tenho certeza, vai estar presente em todas as mesas. Eu queria ressaltar que nesse período de
absolutamente inesperado dessa pandemia, que causou esse isolamento social, essa dificuldade de relacionamento presencial, gerou uma incrível aproximação das pessoas, mediada por essa incrível também tecnologia. E essa aproximação está trazendo a possibilidade de discussão de alternativas, né? O que nós temos que fazer hoje para suportar esse isolamento, para continuar colocando para frente os nossos projetos e as nossas ideias institucionais e pessoais, como nos relacionar familiarmente com os amigos com essa mediação tecnológica, como superar esse momento de crise, como suportar esse medo e essas angústias geradas por esse momento de isolamento. Tudo isso é o nosso dia a dia agora. Mas como aproveitar esse momento para novas perspectivas? Novas perspectivas no relacionamento, no mundo do trabalho, nas conexões entre as pessoas e entre os diversos setores de recursos humanos das diversas organizações. Para quê? Para olhar o outro, olhar a pessoa, proteger a pessoa, promover a pessoa e dar a ela condições de ampla realização. Todas essas circunstâncias novas certamente nos causam essas enormes preocupações, mas trazem, porque o homem é criativo, o homem tem dentro de si uma inesgotável fonte de se reinventar e de superar essas dificuldades. Esse momento, então, faz com que esse evento, Conexões RH, seja ainda mais oportuno. Então, eu quero voltar a agradecer a todos por essa iniciativa, desejar que todos estejam bem e que possam se relacionar com a Unifase, pensando sempre que esse é um campo de criação, uma instituição criativa, uma instituição inovadora. E, por conta disso, nós estamos à disposição para superar ou, pelo menos, enfrentar todos os desafios. A nossa presidente da BRH, Lúcia Madeira, eu queria fazer um agradecimento especial, porque nos honra muito essa parceria. E ela é fundamental para o sucesso desse evento. Espero que todos aproveitem sobremaneira essa oportunidade, alunos, professores, profissionais, pessoas interessadas nessa área, que efetivamente ele traga para nós novas perspectivas. Muito sucesso, professora Luciene, nessa sua coordenação. Esse evento já é um sucesso, como diria o nosso diretor Paulo César Guimarães. Bom dia a todos, que vocês fiquem bem, estejam bem. Ai, doutora Marisabel, muito obrigada. Eu estou aqui que não estou contida em mim, já quero chorar, nem bem começou, já estou querendo chorar. Enfim, Imagina. Mas vamos lá, né? Tem mais coisa emocionante pela frente. Muito obrigada pelas suas palavras, e eu tenho certeza que esse evento será realmente, já está sendo um sucesso. Obrigada, doutora Marisabel. Obrigada. Por tudo, por essa oportunidade. Não, imagina. Queria agora aproveitar esse momento, porque nós temos outra fala muito importante, que é da nossa parceira, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e eu convido agora para falar conosco, para dar suas boas-vindas ao evento, Lúcia Madeira, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Luciene. Agradeço aí o convite, as palavras gentis da doutora Maria Isabel. Um prazer estar com todos vocês nessa manhã. Tenho certeza que o evento vai ser um sucesso e é muito bacana que o RH tenha sido aí o inovador, né? A primeira experiência que vocês estão tendo nesse campo agora do webinar virtual. Acho que esse tipo de comunicação ele veio para ficar, abre toda uma nova perspectiva, principalmente para recursos humanos, e com certeza nós vamos sair transformados de toda essa experiência. Hoje... Por favor, Lúcia, deixa eu só te interromper um minuto para você não esquecer de ligar a câmera, porque as pessoas querem te ver. Espera aí um pouquinho que eu pensei que ligava daí. Vamos lá. Agora vamos. Ótimo, muito obrigada, Lúcia. Vamos lá. Estão me vendo bem agora?
Você apareceu e sumiu. Agora sim. Agora estamos te vendo. Obrigada. Então, ok. Um dos nossos desafios é a tecnologia, né? Cada sistema de reuniões, de encontros, tem a sua lógica, e aí a gente vai aprendendo um pouquinho de cada um. Mas, reiterando assim, o prazer de estar com vocês hoje, e principalmente enfatizar o papel dos recursos humanos agora nesse novo momento, né? Eu acho que o encontro é muito oportuno. Nós vamos ter um enorme desafio, já estamos, né? O recurso humano está no centro aí das atividades em todas as organizações. Foi convidado para participar dos comitês de crise, desde o início lá o que íamos fazer, se íamos antecipar férias, se íamos ter que suspender as atividades e como íamos fazer, proteger as nossas equipes, né? Orientar quanto aos cuidados aí para evitar o contágio, e mesmo assim manter a organização funcionando de alguma maneira e também manter o moral da tropa elevado. Então, tudo isso tem acontecido, cada semana é uma novidade, é um desafio que as equipes de RH estão lidando muito bem. E a segunda onda foi o desafio da tecnologia, né? Como é que a gente se faz presente num momento, né, tão difícil? E também acho que coube ao RH abraçar as tecnologias a favor aí do relacionamento, dos encontros, da comunicação. Então, tudo isso foi um movimento que a gente vem acompanhando até agora. Mas hoje a conversa vai ser muito sobre o que a gente vai fazer, né, no pós-pandemia, que os desafios não param aí. Os desafios vão continuar, a gente tem que estar preparado, a gente tem um cenário de economia que é preocupante, né, a sinalização aí de que muitos postos de trabalho serão fechados, mas, por outro lado, a gente tem que incrementar a economia e, então, fazer que tudo funcione o mais rapidamente possível, na medida que a gente for retomando as atividades. Para isso, a gente vai precisar muito cuidar da qualificação das pessoas, né? O desenvolvimento, tanto para esse lado de tecnologia, que acelerou incrivelmente, quanto para as atividades essenciais de relacionamento, que a gente percebeu quanto são importantes as atividades essenciais do dia a dia, né? Os profissionais, vocês são uma faculdade de origem com a faculdade de medicina, como os profissionais de saúde ganharam a evidência que sempre mereceram, né? Mas a gente, no dia a dia, acaba não valorizando o suficiente, e agora a gente viu como aquela atenção, aquele cuidado pessoal que nenhum robô vai conseguir realizar, né? Que a tecnologia não vai conseguir superar. Vai ser mais uma ferramenta para melhorar a qualidade, mas o ser humano vai estar sempre no centro, seja como paciente, seja como agente. Então, por isso é muito importante que as equipes de recursos humanos elas se preparem para esse novo momento. E é muito bom que hoje a gente esteja aqui nesse evento com tantos participantes. Quero muito agradecer a parceria da FMP, da Unifase, da doutora Maria Isabel, da Luciene, que nos convidaram para estar juntos. A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, ela congrega todos os municípios, né? E Petrópolis sempre esteve muito próximo da gente, e agora não tem fronteira, né? Agora ficou mais fácil para o Estado, espero que a gente fique mais juntinho, mas também derrubou fronteiras em todo o país. Com isso, eu acho que a gente vai ter muitas chances de realizar coisas juntos. Eu já deixo aqui um convite, amanhã é dia do profissional de RH, e a BRH Brasil vai estar realizando um evento de dia inteiro, que a gente está chamando de mutirão, um mutirão de RH, que depois a gente pode passar aí o link para vocês pelo chat, mas também vocês podem se inscrever lá nas nossas redes sociais da BRHRJ, que a gente está ali divulgando como vocês fazem para participar. Então, mais uma oportunidade aí de estar se desenvolvendo durante esse período.
Então, desejo a todos aí um excelente encontro, estou muito feliz de poder participar e muito feliz aí com o convite da professora Luciene e da doutora Maria Isabel, e vamos aí construir juntos esse novo momento, né? Muito obrigada, Lúcia, pelas suas palavras, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, na nossa instituição, na seriedade com que nós trabalhamos e desenvolvemos e colocamos no mercado profissionais na área de recursos humanos. Agradeço imensamente. Mas eu não posso deixar, nesse momento, de trazer aqui uma fala também de uma outra pessoa da BRHRJ, que foi fundamental para que essa parceria chegasse até aqui e se consolidasse agora na apresentação desse evento. Então, eu queria convidar para dar uma palavrinha também de boas-vindas a Grace Paul, que é diretora de cursos e parcerias da BRHRJ. Por favor, Grace, dê aqui o seu oi. Bom dia. Olá. Não estamos te ouvindo. Veja se está ligado o seu som. Ainda não. Sim, som ativado. Oi. Pronto. Acho que sim. Bom dia. Olha, a minha presidente disse tudo. Bom dia a todos. A minha presidente disse tudo. Eu só quero reforçar que esse evento diz muito sobre um caminho, sobre educação, sobre abrangência, sobre convergência. E eu fico muito contente em fazer parte desse movimento junto com a FASE e com a BRH. Isso me honra muito como profissional e como pessoa, isso nos engrandece, estar envolvido nesses projetos nos engrandece como pessoas, e as 218 pessoas aqui sairão melhores do que quando chegaram aqui nessa sala virtual. Eu quero deixar um abraço, aproveitem ao máximo, porque as fronteiras foram derrubadas com o mundo virtual, a gente perdeu algumas coisas e ganhou outras tantas. Então, o meu abraço e que aproveitem ao máximo esse evento. Luciene, muito obrigada por tudo, por a forma com que você me recebeu, o carinho, a gente se deu tão bem, isso faz toda a diferença. Né? Um grande abraço a todos da FASE, bom trabalho, um abraço e a gente se vê agora durante o evento. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Duas. Beijo, Lúcia. Beijo. Obrigada. Muitas emoções, como diria Roberto Carlos, né? Muitas emoções. Mas agora a gente vai entrar no que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui é hoje a nossa primeira webinar, nossa primeira mesa de conversa, em que a gente vai estar discutindo uma temática super importante, né? Tudo a ver com o momento que estamos vivendo. Nossa primeira palestra, nossa primeira rodinha de conversa vai ser a palavra de ordem é adaptação. Quais serão as oportunidades neste período pós-pandemia? A pandemia, ela reforçou a ideia de que vivemos hoje num mundo repleto de incertezas, né? E que não temos mais o controle sobre a situação nem as dimensões da vida humana. Para algumas pessoas, isso poderia significar, como diz aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas, na verdade, não é bem assim. Para muitas outras pessoas, esse momento que nós estamos vivendo, ele significa que precisamos construir uma atitude proativa e determinada para superar todos os desafios de interagir com a tecnologia, de desenvolver novas formas de trabalho, de relacionamento social, de cuidados com a saúde. Então, na verdade, a pergunta que não quer calar hoje, nesse bate-papo, é: como podemos nos adaptar a um novo mundo pós-pandemia? E para bater um papo com a gente sobre isso, nós vamos trazer aqui a nossa convidada, Patrícia Pacheco, gestora de recursos humanos da Capemisa Seguros, é um membro voluntário da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, na diretoria de responsabilidade social, é psicóloga com MBA em gestão de recursos humanos, é mestre em sistemas de gestão com ênfase em responsabilidade social pela Universidade Federal Fluminense, com mais de 17 anos de atuação generalista na área de recursos humanos, assistindo a todos os subsistemas de RH. E vamos convidar também
A nossa profissional, a nossa gestora de recursos humanos aqui da Unifase, Lúcia Magalhães Avelar, gestora de recursos humanos da Unifase, com experiência profissional de mais de 16 anos em empresas multinacional do segmento da aviação, com atuação generalista também em todos os subsistemas de recursos humanos, formado em economia pela Universidade Católica de Petrópolis, especialista em gestão empresarial e gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e com formação internacional em gestão de equipes, liderança coach pela GE e pelo IBC. Então, bom dia, queridas convidadas. Eu passo a palavra para Patrícia conversar conosco. E agora, como podemos nos adaptar ao mundo pós-pandemia? Bom dia, Luciene. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Bom, vou cumprimentar primeiro aqui, né, você, Luciana, da mesa, agradecer o convite aí da faculdade, né, da Maria Isabel, cumprimentar a Lúcia Madeira e a Grace, né, a Lúcia, minha chefe aí na BRH, a Grace, minha contemporânea da BRH. E também cumprimentar todos os participantes, já me solidarizando sobre esse momento, as pessoas que passaram pelo processo de Covid, que estão aqui, ou que estão passando, ou que por algum motivo perderam, né, algum familiar ou amigo. Então, minha solidariedade a vocês que estão nesse esforço de investir na educação, que é uma das saídas, né? É uma importante saída aí, como a Maria Isabel e a Lúcia já sinalizaram. Mas vamos lá, bati um papo com a Luciana para a gente trazer algo que de fato agregue para vocês nessa discussão. São muitas iniciativas, muita informação, né? Outro dia eu vi que a gente está intoxicado de tanta informação, e aí a nossa responsabilidade em trazer algo realmente relevante, né? Nesse primeiro momento, nos meus 15 minutos aqui, Luciene, levanta a plaquinha para mim quando acabar meu tempo, por favor. Eu pretendo fazer algumas provocações com essa questão da adaptação e trazendo para essa visão social. Acho que é importante e já conforto os participantes que a Luciana vai trazer algumas respostas e algumas soluções para a gente terminar esse painel aí com o astral lá em cima, né? E com boas perspectivas, como já foi dito. Eu acho que para a gente começar a falar de adaptação, que seria uma pergunta, né? Adaptação, né? Não tem como a gente fugir de uma siglazinha que já vem sendo tão falada e batida nos eventos de RH, que é o tal do mundo VUCA, né? Então, para quem está familiarizado, vocês já me desculpem de eu ficar aqui repetindo isso, mas a gente vai precisar repensar, né, por que isso está tão presente. E para quem não está, né, só trazer aí esse conceito do mundo VUCA, ele surgiu pós-Guerra Fria, em função dos conflitos e das dificuldades geopolíticas lá nos anos 90, mas ele foi absorvido pelas empresas, né, numa dessas crises aí, e já dos anos 2000, e a gente começou a repensar essa coisa de estudar cenários, de fazer planejamentos de longo prazo, dado que as situações são voláteis, incertas, né, complexas e ambíguas. Então, como a gente se posicionar, como a gente reagir, como a gente se colocar diante da complexidade, das incertezas, da ambiguidade. E isso nos parece agora mais atual do que nunca, né? Toda vez que a gente discute no trabalho, nas empresas, um plano de retorno, um plano de home office, ou agora home work, né, que é trabalhar os 5 dias de casa, e isso perdurar para além, né, dos decretos das autoridades, como fazer isso sem entender a complexidade que envolve todo esse cenário. Então, quando a gente pensa, né, em adaptação, né, Luciene, se a gente olhar pelo conceito lá mais biológico, quando a gente fala de adaptação, é como a gente se comporta, as características que a gente adquire para sobreviver a determinada situação. Ok. Pode ser compreendido também como acomodação.
eu acho que isso nem combina com a gente profissional de recursos humanos, né? Acomodação, submissão, passividade, que é um pouco da fala que você trouxe no início, da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Mas tem um outro conceito de adaptação que tem a ver com educação, com instituição educacional, que eu acho que faz mais sentido. Quando a gente fala de colocar uma criança na escola, mudar, né, ou incluí-la numa creche, e as professoras falam, olha, tem um período de adaptação, né, tem um tempo de adaptação, o que elas querem dizer com isso? Existe um tempo para a criança estabelecer vínculo afetivo. E é a partir disso, né, que eu quero trazer aí um raciocínio sobre essa questão do vínculo afetivo e do papel do RH nesse processo de adaptação. Pensando um pouquinho sobre o momento da pandemia, né, em março, na segunda quinzena aí, a gente observa várias fases, né? Essas fases não são estanques onde começa uma, termina outra, elas se misturam, mas trocando com outros profissionais de RH, observando outros colegas, e a gente percebe que teve primeiro aquele momento de coloca todo mundo em casa. E aí teve um protagonismo muito grande da área de tecnologia, por motivos óbvios, que é fazer tudo funcionar. Todo mundo tem computador, tem internet, quais são as diversas condições, não tem? Então foi aquele frisson, vamos para casa, né? Essa foi um primeiro momento de adaptação mesmo, né? A tecnologia que a gente precisa, a novidade, o ambiente de casa e tal. Depois a gente percebeu uma adaptação, e aí entra o RH, né, como protagonista, como a Lúcia bem disse, a Maria Isabel, né? No processo de cuidar das pessoas. Então, como é que as pessoas estão, o quanto elas se adaptaram, como é que está a condição delas, a questão de proteção, de segurança, saúde, alguém está doente, um familiar pegou Covid, perdeu um parente, como é que a gente acolhe essas pessoas? E penso que é um papel, né, do profissional de RH, cuidar, né, dar assistência, esse é um papel, não é o único, e isso que é importante a gente trazer aqui para essa reflexão. Num outro momento, né, a gente chega numa fase em que as coisas ainda estão um pouco complexas, mas a gente já começa a olhar o horizonte, olha, vai começar a retornar, as autoridades já discutem um retorno, já pensam numa outra fase, num outro momento, e o RH está lá novamente, né, pensando como é que vai ser esse retorno, como é que a gente protege as pessoas, como é que a gente realiza isso dentro dos planos de crise, desses diversos planos aí. E aí, a gente não tem como fugir do papel social do RH, que não é só aquele de cuidar, é aquele também. É aquele também de mobilizar os seus funcionários para o papel de voluntariado, né? Quantas ações voluntárias, projetos, campanhas, programas foram ativados para poder ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis nesse momento, que não estão trabalhando, que já tinham uma situação vulnerável e que estão numa condição ainda pior, né? Dadas as restrições. Então, esse papel da filantropia, de ajudar o próximo, de doar, também é um papel. Agora, nessa outra fase que a gente está falando, que é olhar para o futuro, as perspectivas, o horizonte, o papel do RH também é um papel de mobilizar, é um papel de envolver, é um papel de engajar. O que a gente quer dizer com isso? Não dá, né, para a gente deixar os recursos humanos da empresa, e aí eu não estou dizendo a área de recursos humanos, mas as pessoas, né, de lado, né, e só uma cúpula tomando decisão, e a gente deixando de aproveitar as sugestões, as ideias, o potencial criativo, a capacidade criativa das pessoas para as saídas, para as diversas saídas, né? As lideranças não vão assumir a dificuldade que elas estão tendo também de ter soluções. E não existe uma solução de uma única pessoa, não existe herói nesse momento, né? Se alguém existir, por favor, me apresente,
A solução, ela vai vir do trabalho coletivo, ela vai vir do grupo, né? E é isso que a gente precisa potencializar, é esse social, que é o social estratégico, que é o papel do RH também, né? De sensibilizar e mobilizar os grupos para pensarem futuramente de como ajudar, né, dentro da sua comunidade, da empresa, né, desse subsistema, como ajudar a empresa a pensar em novas frentes, em novos negócios, na recuperação da receita, que novos produtos fazem sentido ser lançados em função do novo contexto, dos novos cenários que se apresentam. Então, é papel do RH mobilizar a liderança, né, e os funcionários. E aí, ok, Patrícia, mas de forma mais prática, como é que a gente pode fazer isso? Conta aqui um pouco. De forma mais prática, eu indicaria, assim, vamos dizer, 3 pilares, né? Ouvir, ouvir e ouvir, né? Ouvir muito. Façam pesquisas internas com os seus funcionários. Pesquisa dá muita informação, dá muito poder para o RH ajudar, auxiliar, né, a alta gestão, a tomada de decisão. E como a Lúcia e a Maria Isabel, né, a Luciene já falaram, as pessoas devem estar no centro das decisões, devem ser consideradas no centro das decisões. Então, a gente precisa dar voz a essas pessoas, façam pesquisas sobre como elas estão, tem muito recurso tecnológico aí, gratuito de pesquisa, né? Formula pesquisa rápida, curta, objetiva, para gerar gráficos, dados, né? Perguntas abertas para dar espaço das pessoas falarem. A pesquisa ela tem quase um fator terapêutico, porque as pessoas já se sentem aliviadas de ter um canal para falar. Isso é muito interessante, o quanto que elas já elogiam a iniciativa de ter um canal para falar. Mas mais importante do que isso é realmente serem ouvidas, serem consideradas, né, e receberem o feedback sobre o que elas estão sugerindo, o que elas estão colocando, o que elas estão trazendo sobre esse momento, né? O outro ponto é envolva as pessoas. Já existem os grupos lá de crise, algumas empresas têm os grupos de crise, outras o grupo de PCN, né, Programa de Continuidade do Negócio, de contingência. Então, esses grupos eles têm que ser interdisciplinares, né? É muito importante ter vieses diferentes, olhares diferentes, reunir pessoas de disciplinas diferentes e de lugares de fala diferentes. Porque a adaptação não pode ser um caminho para a exclusão, ela tem que ser um caminho para a inclusão. E esse é o papel do RH, incluir todos para pensar juntos nesse processo. E por último, comunique-se. Criem rituais de comunicação. Bota o presidente para falar, fazer vídeo, falar ao vivo, falar presencialmente. Incentivem seus líderes a criar uma rotina de reunião com as suas equipes. Né? Exercitem isso, calibrem isso, qual é essa linguagem, dosar, né, o trabalho, o acompanhamento das atividades e tarefas com ouvir essas pessoas, né? A liderança entender o momento dessas pessoas e poder ajudá-las. Então, a comunicação aqui é mesmo um ritual, né? Criar esses fóruns, criar essas rotinas, essa frequência, porque as pessoas precisam ouvir da empresa. Como eu falei no início, a gente está intoxicado com muita informação, mas as pesquisas apontam que quando os funcionários ouvem de um líder, de um presidente, de dentro da empresa, aquela informação, aquele conhecimento tende a ter mais credibilidade. Então, não economizem nisso, achando que ele está recebendo muita informação da televisão, do WhatsApp. Isso já é óbvio, né? É só ligar a televisão que está aí. Quer saber informação? Bota no Google. Não é isso. A empresa precisa se posicionar, precisa deixar claro. Vai trabalhar home office daqui para frente? Diz. Vai fazer plano de retorno para voltar daqui a 15 dias, daqui a um mês? Diz. Está passando por um momento difícil, vai ter que adotar uma das medidas das MPs aí, de reduzir salário, reduzir grupo, adiantar férias, conversa. E aquilo que não sabe, diz também, gente, não sabemos ainda, mas a gente está estudando, né? Estamos pensando, estamos debruçados nesse assunto.
Então, eu termino aqui faço essa pausa aí, né, para a Luciana trazer as contribuições dela, e estou aqui à disposição para a gente continuar dialogando. Obrigada mais uma vez, um prazer aqui estar com vocês. Nossa, Patrícia, foi muito rico agora tudo que você nos acrescentou a respeito desse processo de adaptação. Muito obrigada. E eu tenho certeza que a Lu agora vai dar aquela complementada fundamental para que comece a chover perguntas. Olha, pessoal, após a fala da Luciana, os participantes podem começar a direcionar suas perguntas, né? Podem já começar a direcionar suas perguntas sobre a fala da Patrícia e em seguida da fala da Luciana. E aqui a gente tem uma equipe que já está processando essas perguntas para que a gente possa repassar para as nossas convidadas, ok? Então, Lu, com a palavra, a Luciana Magalhães. Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos, né? É uma honra e uma satisfação poder participar de um evento como esse aqui na nossa região. É sempre muito positivo, sempre muito rico a gente poder ter espaços como esse, onde provoquem reflexões, onde a gente possa trocar, onde a gente possa contribuir uns com os outros, né? Fazer as conexões, é muito importante. E aí, ouvindo todas essas falas tão bacanas, tão importantes, tão cheias de riqueza, eu fico pensando, a gente está passando por tudo isso, né? A gente está enfrentando tudo isso, a gente está vivendo esse processo de adaptação, é real, está acontecendo. E é um processo de adaptação que ele é diferente de tudo que a gente já viveu até hoje, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já precisou se adaptar, seja um casamento, um emprego novo, mudou de cidade, separou, teve filho, enfim. Processos de adaptação fazem parte da nossa vida. Mas nunca isso veio de uma forma onde a gente não tinha escolha, né? Ou se adapta, ou se adapta. E muito rápido, né? Eu acho que a gente, nesse momento, a gente de verdade viveu aquilo que a gente costuma dizer, né? De trocar o pneu do carro com o carro andando mesmo, né? A gente foi atropelado, né, por tudo isso, atropelado pela crise, e a gente teve que dar um jeito. Todo mundo, em todas as esferas, de todas as formas. Organizações tiveram que se ajustar, profissionais tiveram que se ajustar, o RH precisou agir rápido, e seja assim, em empresas que conseguiram se manter, e seja também empresas que não, e pessoas que, infelizmente, nesse momento tiveram que ser desligadas. Mas todo mundo, de alguma forma, está passando por isso, está tendo que se adaptar. E aí eu vejo a questão da adaptação, acho importante a gente colocar isso, e esse momento que a gente está vivendo, como um momento de muito aprendizado, de muito crescimento. Eu vejo isso como algo de muito valor na nossa vida profissional, né? Se a gente focar aqui um pouquinho no aspecto profissional. É uma oportunidade da gente sair da nossa zona de conforto mesmo, né? Da gente ter que se reinventar. E é um processo diário, porque o que a gente fez há 2 meses e meio, 3 meses atrás, ao longo desse período, a gente já está tendo que se ajustar, porque aquilo foi uma medida imediata para dar conta naquele momento. Mas as coisas continuaram, então, no meio do caminho, a gente tem que ajustar e se adaptar novamente. E daqui a pouquinho, a gente vai voltar, as coisas vão voltar. Não vão voltar como eram antes, está posto. A gente aprendeu um monte de coisa nova. As organizações aprenderam a trabalhar de formas diferentes. As organizações aprenderam a oferecer os seus serviços de formas diferentes, para clientes diferentes. Os profissionais estão aprendendo a trabalhar de um jeito diferente. Então, quando a gente retornar, a gente não vai retornar para um mundo igualzinho ao que era antes. Ainda que a gente volte para o nosso mesmo emprego, mesmo local de trabalho, mas as coisas mudaram, as ferramentas estão aí, a gente viu que dá para fazer as coisas de outros jeitos. E a gente vai querer fazer mais e melhor sempre. Eu acho que isso é uma coisa que a gente busca. E no momento em que a gente precisou dar essa acelerada, eu acho que isso está servindo de impulsão para a gente seguir em frente. Então, pensando nisso, eu conversando com a Patrícia, a gente pensou no seguinte: vamos falar um pouquinho aqui das competências, né? O que a gente vai precisar daqui para frente, que a gente já está usando e que a gente vai ter que continuar desenvolvendo, explorando cada vez mais para a gente poder dar conta de tudo isso que está acontecendo.
E aí a gente começa, não tem como, da gente pensar na questão das habilidades tecnológicas, né? A quantidade de ferramenta que surgiu, a quantidade de aparatos que surgiram. Essa ferramenta aqui mesmo, para mim é uma novidade, estou usando pela primeira vez. Toda hora chega alguma coisa, você vai participar de algum evento, surge alguma coisa diferente. Isso é bom, isso é bacana, né? Dá um nervosinho, vai dar certo, não vai dar certo, minha internet vai dar conta, não vai dar conta, mas faz parte, né? A gente tem que lidar com isso, goste ou não, né? Isso também está posto. As ferramentas estão aí e elas foram colocadas para ajudar a gente a trabalhar. E a gente vai retornar e isso vai continuar, né? Quer dizer que a gente não vai mais ter reuniões presenciais? Não, mas quer dizer que agora, de verdade, a gente pode fazer reuniões à distância. Mesmo. A gente já fazia alguma coisa, mas tinha algumas que a gente achava assim, não vamos fazer distância porque tem que ser presencial. Hoje a gente já viu que não é bem assim, dá para ser distância. O WhatsApp nunca foi tão usado no trabalho. E até que ponto a gente pode confiar, pode usar, até que ponto determinadas decisões podem ser tomadas ali num grupo dentro do WhatsApp, né? Coisas que antes a gente falava, não tem condições. Então, a gente está se cercando disso e usando isso a nosso favor. E é assim que tem que ser. E vai ser cada vez mais. Então, isso aí não tem volta. Então, quem tem dificuldade, quem não gosta, isso é uma questão que a gente precisa se mexer e tem que se adequar. É necessário, é importante, é vital. Tanto nós, profissionais, tanto o RH, como as organizações. E aí, a gente evoluindo um pouquinho mais, a doutora Isabel até falou, né, sobre a questão da inovação, somos inovadores, e isso é fundamental para todos nós, né? A questão de se reinventar, a questão da gente ser criativo, da gente ter que dar um jeito, porque não pode parar, as coisas não podem parar. Então, todo mundo, nesse momento, precisou usar, quem achava que não era criativo, acho que se descobriu aí grandes artistas, né? Porque a gente teve que fazer, de alguma forma, né? Com as nossas realidades, cada um dentro das suas realidades. A gente precisou usar a nossa criatividade para fazer as coisas acontecerem. E isso vai continuar, e isso é importante. Então, eu acho que essa questão, essa crise, abriu um canal para a gente pensar na questão da inovação de uma forma muito produtiva e trazendo coragem para aqueles que achavam que, né, viviam lá na sua zona de conforto e tiveram que usar dessa competência. Então, acho que falar de criatividade e inovação é fundamental e também é um caminho que não tem volta. Já falaram bastante aqui sobre a questão da comunicação. Eu queria reforçar, a comunicação, ela sempre esteve presente, ela sempre foi necessária, sempre foi fundamental. Mas agora, a comunicação, a gente precisa elevar esse nível, a gente precisa ir para um patamar mais, acima. A gente focar naquela questão da qualidade, na comunicação de qualidade. O quanto a gente, de verdade, a gente está se comunicando, o quanto a gente, de verdade, está ouvindo o outro, né? Uma coisa é a gente numa reunião, com todo mundo junto, a gente olhando os rostinhos, sentindo a respiração, outra coisa é a gente assim, na tela. E muitas vezes a gente não consegue a tela, porque minha internet está ruim, eu vou ter que desligar a tela. E aí você tem que ter aquela percepção de no ouvir, perceber como é que estão as coisas, né? Então, a comunicação é fundamental. E como a Patrícia falou, ser claro, dizer o que está acontecendo, sinalizar quando a gente pensa no RH e a gente pensa nos nossos colaboradores, é muito importante a gente dizer, olha, é crise sim, né? A situação está difícil sim, a gente quer fazer de tudo para que dê certo, mas é importante as pessoas saberem o que está acontecendo. E a gente ouvir, né, ouvir as dúvidas, abrir espaço, abrir canais. Eu acho que a gente nunca também precisou tanto trabalhar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Quando a gente lá no início, como disse a Patrícia, né, precisou arranjar, né, a questão logística, né, vamos trabalhar de casa, tem computador, não tem computador, tem internet, não tem internet. A gente não tinha noção, nós do RH, a gente nunca se envolveu tanto com a vida das pessoas como a gente se envolveu dessa vez. Você, em algumas situações, você pode dar tudo, pode dar mesa, cadeira, computador, a internet, só que a pessoa não tem um ambiente, não dá, tem um monte de gente dentro de casa. Eu passei
por isso. Eu falo porque passei por isso. Eu sou uma pessoa que eu já tinha o costume de trabalhar em home office, mas eu vinha para casa e eu trabalhava sozinha. De repente, eu me deparei com 2 filhos, com um cachorro, com um marido, todo mundo usando internet, todo mundo precisando de um lugar sossegado para trabalhar. Então, a gente precisa entender qual é a realidade daquela pessoa. Por que, de repente, aquele profissional não está conseguindo entregar? A gente forneceu tudo que ele precisava, mas, poxa, vai lá, se coloca no lugar dele, vê se você consegue fazer um trabalho de qualidade numa situação dessas, né? Então, acho que a empatia, isso, a gente vem desenvolvendo isso, e isso é fundamental quando a gente fala em resultado. Acho que a gente só consegue atingir algum resultado se a gente entende o que o outro está passando. E aí eu falo até como, assim, na posição de cliente também, né? A empresa entender o que o cliente está precisando. Então, a empatia é fundamental. E para a gente não se alongar muito mais aqui, poderia ter uma lista extensa aqui de competências, mas eu quis focar em algumas que eu acho que são vitais. Nós, como RH, como empresas, como profissionais de qualquer área, precisamos trabalhar. A última que eu coloquei aqui é a questão do relacionamento interpessoal, que também já foi colocado aqui. A gente está tão distante, né? Todo mundo está tão distante. E, na verdade, eu, como RH, nunca me senti tão presente como eu estou agora, porque a gente precisou ir lá, de verdade. A gente saiu da nossa sala, saiu da nossa mesa, e a gente está indo na casa das pessoas, a gente está conversando com as pessoas diariamente, a gente está falando sobre questões de saúde com as pessoas, de saúde da família, a gente está falando sobre a situação econômica das pessoas, né? De repente, um parente que foi mandado embora, o marido, a esposa, um filho. A gente está falando sobre mães que estão em casa com as crianças pequenas que ainda não estudam e que não podem ir para a creche. Então, a questão do relacionamento interpessoal, a gente estar presente, isso é fundamental agora e isso é para sempre. Eu acho que mostrou para a gente que a gente precisa ter um olhar a mais. E aí eu acho que dentro disso tudo entra a questão do olhar humanizado, né? A gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser focado em resultado, a vida vive disso, mas a gente tem que ter um olhar humanizado, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, eu acho que a questão do relacionamento, da gente criar as conexões, da gente se aproximar, independente da distância, eu acho que são fatores fundamentais para que a gente vá desempenhando bem, que a gente faça bem o que a gente precisa fazer. Então, acho que a minha fala foi para contribuir um pouquinho e a gente poder dar início aí às discussões, aos questionamentos do pessoal. Nossa, pouquinho? Nossa, olha, eu bato palma para as duas. As falas contribuíram muito, né? E eu achei interessante porque vocês se complementaram nas suas percepções sobre a questão da adaptação, né? A Patrícia nos chamando a atenção que esse processo, ele é um processo que acontece de maneira evolutiva, né? Vamos dizer assim, a cada momento, a cada situação que a gente está sendo exposto, isso vai implicando que a gente tenha que se adaptar aos poucos, é um processo, né? Então, isso foi uma coisa que ficou muito na sua fala, marcou para mim, o fato de que a gente precisa entender que ninguém se adapta de hoje para amanhã, né? Não é algo que fez assim, opa, estamos todos bem adaptados. Não, é um processo e todos nós precisamos compreender como e precisamos, o RH, né, estabelecer estrategicamente uma condução para esse processo acontecer, né, ajudar, contribuir para que esse processo ocorra de maneira positiva, com o menor dano possível para todo mundo, para as organizações, para as pessoas. E a Lu, né, preenche aí essa ideia, que, além do que você comentou, sobre vários aspectos que a área de recursos humanos, a Patrícia, né, precisa estar atenta, desde a questão de amplificar os seus instrumentos de escuta, de pesquisa com as pessoas, né, até criar canais de participação, né? Que eu achei muito interessante o que você falou, Patrícia. A questão dos canais de participação para que os funcionários, para que os colaboradores, eles se sintam parte das estratégias, das ações, e isso vai fazer com que o processo de adaptação ele seja suavizado, né? Porque, como a Lu falou, nós fomos postos nessa situação, né,
assim, compulsoriamente, né? Não houve escolha. Ou a gente se adapta ou se adapta. Né? Ninguém escolheu ficar em quarentena, ninguém escolheu acontecer uma pandemia mundial, né? Ninguém escolheu ficar em isolamento social. Então, quando a gente é forçado a esse processo de adaptação, ele naturalmente é mais difícil, mais complexo. Então, poder fazer parte de alternativas de solução para caminhar nesse processo de adaptação faz com que ele seja menos doloroso. E aí a Lu nos trouxe, né, uma série... Estou aqui fazendo um briefing, galera, só para vocês poderem estruturar suas questões. A Lu trouxe uma série de elementos que vão facilitar, né? Facilitadores nossos desse processo de adaptação. Quando ela fala dessas competências, desde as competências técnicas, as competências comportamentais que nós vamos precisar. Mas eu quero dizer para vocês que nós já temos perguntas na pauta. Então, eu já vou começar com as perguntas. E aí, eu vou começar com uma pergunta feita aqui para uma estudante de psicologia, que ela diz o seguinte: bom, mas então esse processo, né, de adaptação tem toda essa complexidade. Ela está perguntando aqui para a Patrícia, o que você acha, Patrícia? Qual é o papel, então, do psicólogo organizacional nessa circunstância, nesse processo? Qual é a contribuição que o psicólogo organizacional pode prestar nesse momento de adaptação? Maravilha. Tem o nome aí de quem está perguntando? Tem aqui, é a Jaqueline. Jaqueline, que pergunta boa, hein? A sua pergunta, ela remete um pouco do que a Luciana já falou, e o tempo é curto, a gente acaba fugindo, né? Então, quando a gente fala de adaptação, que é um processo para as pessoas, isso não tira o RH desse processo. É um processo, a gente tem que respeitar aos poucos as pessoas. Não, a gente é agente transformador, totalmente. A gente precisa estimular para que isso aconteça. Quando a gente fala que é da essência do ser humano ser criativo, a gente precisa viabilizar que o ambiente proporcione isso. Vamos pensar no contrário. Será que uma organização em que age por conflito, por medo, de forma autoritária, na execução, quem decide é aqui, quem faz é lá embaixo, será que ele estimula que o funcionário seja criativo? E eu não estou falando de uma situação hipotética. Eu estou falando, né, de muitas organizações que já foram assim, conseguiram se reformular e outras estão no seu processo, no seu estágio. Então, o RH, ele precisa influenciar nesse processo de cultura, né? A cultura de inovação, de criação, ela não é do dia para a noite. Olha, gente, montei um PowerPoint com um programa, vou colocar lá no térreo da empresa uma caixinha de sugestão e a partir de agora todo mundo anota no papelzinho suas ideias que a gente vai coletar, vai avaliar. Gente, né? Vamos evoluir. Já passou. Então, a gente precisa criar, enquanto psicólogo organizacional, né, entender todo esse contexto para fomentar uma cultura que permita que as pessoas possam realmente criar, né, que elas possam realmente realizar e transformar aquilo que é o trabalho, é a essência do trabalho. Né? Trabalho é o quê? Eu idealizo alguma coisa e eu transformo aquilo que eu me relaciono. Se é serviço, é da relação com as pessoas, se é numa indústria, é um produto que eu crio, que se materializa, e aquele produto e aquele serviço que eu entrego para o meu cliente, ele tem um pedaço de mim. Né? Eu visualizo aquilo, eu estou entregando um serviço que tem a ver com a minha essência, com o meu ser. Então, para que isso aconteça, para que as pessoas possam participar, se envolver, inovar, criar, né? E aí, como a Luciana falou bem, o ambiente humanizado. Então, é da essência do ser humano o potencial criativo, mas se a gente não criar um ambiente favorável, isso não vai acontecer. Tá? A gente vai oprimir esse potencial, a gente vai negá-lo, né? E ele não vai, porque isso
precisa permitir o erro, precisa lidar com o erro e com o acerto, né? Isso faz parte do processo criativo. Então, tem uma coisa assim, uma reflexão muito recente, que eu diria, que eu provocaria o RH assim, para a gente ser mais artesão, sabe? O RH artesão, nesse sentido da essência, né? Lá do trabalho, da essência dele, promover que o trabalhador possa olhar o seu processo do início ao fim, para ele se ver naquela entrega, que ele possa participar do processo criativo e humanizado. É isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Jaqueline. Eu gostei, eu curti. Olha, dá um like, eu né? acho Dá um like, né? Dá um like. Eu acho que a sua resposta acabou assim abrindo o canal para uma outra pergunta que a gente recebeu aqui. E aí eu vou fazer a pergunta para você, mas aí também gostaria que a Lu pudesse fazer uma parte aí nessa pergunta. A Rosinha Bezerra, ela escreveu o seguinte, ela disse, olha só, o que tem acontecido, me parece que essa é uma realidade vivenciada por ela. Algumas empresas, né, têm reduzido remuneração por conta do profissional estar em home office, estar executando o trabalho em home office, mas em contrapartida, a redução dessa remuneração vem intensificando a carga horária desse indivíduo, justamente porque ele também está em home office. Né? Então, segundo ela, estão acontecendo alguns desrespeitos com relação o horário de almoço, por exemplo, da pessoa, ou mesmo o horário de lanche. E ela disse, e aí o que acontece? Algumas vezes existe um controle dessa carga horária pelo IP do computador que essa pessoa está utilizando para trabalhar. E a pergunta dela é, bom, para quem está em casa, numa situação como essa, em que a organização pressiona, controla, reduz remuneração e desrespeita a situação doméstica, aquilo que a Luciana falou, né? Não tem essa empatia a respeito de que a pessoa está em casa, ela pergunta, como que se procede? Como é que a gente faz numa situação dessa? Quem está nessa circunstância de home office, sentindo toda essa pressão. Será que vocês têm aí alguma dica? Vamos lá. Patrícia ou Lu que começa? Posso começar dessa vez? Vai lá, Lu. Não tem uma resposta fácil, né? Porque cada organização é uma organização. E, infelizmente, a gente sabe que essa é a realidade de muitos lugares, né? A gente, às vezes, vem com um discurso aqui super bacana, super prontinho, para lugares bacanas, lugares onde tem uma estrutura, lugares onde tem essa preocupação. Mas, infelizmente, alguns lugares não tem essa visão, né? Às vezes, não é por mal, mas não tem esse olhar, né? E a gente está numa crise, e a organização precisa sobreviver, né? O importante é que haja um diálogo, né? Um mínimo de diálogo. Essa pessoa precisa conversar, né, com o chefe dela, com o supervisor dela, enfim, com o dono da empresa. É necessário acordar, né? Eu acho que os acordos nesse momento são muito combinados. Nós vamos combinar. Eu vou trabalhar de 8 às 8 da noite, mas de meio-dia às 2 eu preciso parar para almoçar. Nesse momento, existe essa flexibilização. Isso é importante, a gente tem que usar isso. Às vezes, a pessoa pode estender e ir até um pouco mais tarde, porque, de repente, na hora do almoço, ela tem 3, 4 crianças pequenas em casa e ela precisa de um horário ali, né? Eu acho que o combinado é muito importante. Entender também se isso está acontecendo de um jeito na organização como um todo, ou se está acontecendo, de repente, com um profissional. E entender também a gente, como profissional, como a gente lida com isso, né? Se a gente ouve, se a gente não fala, nem todo mundo está preparado para captar, para perceber. A gente tem as nossas loucuras do dia a dia ali também. Às vezes, a gente vai cobrando, vai pedindo, tem que entregar. A gente está vivendo uma crise, a gente está perdendo o cliente, a gente precisa, né, passar por isso aqui para voltar a uma normalidade, né?
Então, eu acho que a questão do combinado, a questão da comunicação, a questão de entender o contexto, de se posicionar, né? Sempre educadamente, sempre construtivamente, é fundamental para fazer as pessoas perceberem, né? Assim, peraí, a gente tem alguns limites que a gente não dá para ultrapassar, porque senão não consigo trabalhar, né? É uma questão importante. Deixar a Patrícia complementar. Aí, Patrícia, posso complementar? Com o que a Lu certeza. falou. Tem uma outra pergunta que agora apareceu para a gente aqui, que eu acho que pode ajudar na complementação da tua resposta. Bom, já que a situação é essa, Lu, você comentou, né, que isso vai variar de empresa para empresa e que a gente vai ter essas análises precisam ser feitas pontuais, né? Mas aí tem uma pessoa que diz aqui, bom, mas se essa forma de trabalho nos parece que ela está sendo assumida cada vez mais e agora ela deixa de ser uma tendência para ser realidade, como a Patrícia muito bem colocou e Lu também, muitas organizações vão adotar agora com uma forma mais intensa o trabalho home office. Né? Isso já está posto, a mídia já tem falado sobre isso, algumas empresas que já entenderam que é possível realmente praticar o trabalho em home office. E aí, a pergunta que nos traz aqui o Gabriel nesse caso, uma vez que o home office venha a se tornar mesmo uma prática mais assumida pelas organizações, quais seriam as estratégias que vocês propõem do RH para adotar e manter uma proximidade com os times de trabalho? Eu acho que agora a gente completa aí essa questão da pressão com... qual seria a estratégia para poder aglutinar um pouco mais essas pessoas que vão estar, né, fora aí do contexto da empresa? Distante. Você colocou bem, né, Luciane? Tem muitas pesquisas saindo e a última que eu li aponta que 74% dos CEOs consideram o home office como uma realidade, o que não era antes, né? Porque existia uma crença de que se eu não estou vendo, eu não estou controlando. Se eu não estou controlando, eu não consigo medir a produtividade e saber, né, se o trabalhador está fazendo o trabalho dele ou se ele está na praia. E aí, essa era uma crença que os líderes quebraram nesse momento, porque eles viram o quanto as pessoas podem ser comprometidas, envolvidas com toda a diversidade que envolve, né, delas estarem em casa com filhos, com pais, com idade, com dificuldades e com problemas. Então, eles perceberam isso e isso vem remodelando, né? Tem um outro dado interessante também, quando a gente percebe a transformação da sociedade, a evolução, a gente percebe muitas vezes que a tecnologia, né, impulsiona. Então, vamos pensar aqui nos aplicativos. Desenvolve-se um aplicativo facilitando a vida das pessoas, o iFood, o Uber, né, e já até nomearam esse movimento, apelidaram, né, o movimento da uberização. Então, cria-se um aplicativo. Com o tempo, as pessoas físicas começam a aderir, né? Foi o que a gente fez lá com o Uber 99. Opa, transporte aqui mais barato, mais seguro, eu vejo a carinha do motorista e tal, não sei o que. Peraí, vou começar a fazer uso. As empresas, as organizações levam um pouco mais de tempo, porque tem suas regras, suas políticas, mas daqui a pouco perceberam a vantagem e começaram também a aderir a isso. E, por último, vem o governo, né? As autoridades com as suas leis, com as suas, né, legislações, porque isso é tudo muito mais burocrático, é muito mais robusto, é muito mais lento nesse processo. Eu dei essa volta toda para chegar na questão, né, que a Luciana colocou super bem do diálogo, e que é um cuidado para nós de recursos humanos no nosso papel, da gente não estar tomando lugar, né, ou da fala do funcionário, achando que precisa ir em defesa daqui, ou do lugar de fala do empresário, precisa ir em defesa dele. É um lugar de intermediação, de mediação do profissional de recursos humanos. Né? Como a Luciana falou bem, é um lugar de diálogo.
né? É óbvio que eu não vou sugerir que a gente não siga a lei, mas a gente, né, a própria legislação foi rápida nisso, criou um monte de medida provisória, flexibilizando um monte de coisa para não aumentar o desemprego, né? Então, o quanto nós também podemos criar esses mecanismos de diálogo para que esses combinados aconteçam. Olha, a gente está fazendo um sacrifício de manter o emprego, porque a receita da empresa reduziu muito, né? Então, a gente está indo ao extremo para não ter que demitir as pessoas, mas precisamos de um esforço um pouquinho maior, né? Entender se esse esforço também está, como vocês falaram, está ultrapassando algum limite. E aí eu volto na sugestão da pesquisa. A pesquisa dá muita força, porque a pesquisa ela pode ser confidencial, as pessoas não precisam te dizer quem que respondeu o quê. Ela traz dados estatísticos, então ela vai dizer lá, bom, frente a esse cenário, como você se adaptou? Quais são as dificuldades que você está tendo? Qual o contexto que você tem na sua casa? E aí vocês têm ali estatísticas, 50%, 60% das pessoas dizem que não estão tendo seu horário de almoço respeitado. Opa, vamos fazer uma ação? Alinha com a liderança, e aí já entra na pergunta, na segunda, né? Como é que a gente pode manter próximo, porque a gente volta no processo de comunicação, né? A comunicação, ela não foi inventada agora nesse momento do virtual, do remoto. A comunicação, ela é um obstáculo no presencial. A gente só vai precisar repensá-la porque ela traz novos desafios no remoto, em que alguns aspectos a gente melhorou muito, né? Quanto que as reuniões estão sendo pontuais, porque não tem mais o problema de trânsito, o problema do elevador, o problema que eu estava saindo, né? Estava pegando um cafezinho lá na Copa, tarará. Então, assim, pontualmente as pessoas estão ali conectadas e estão objetivas, não tem mais né? Conversa disso, conversa daquilo, como é que está a temperatura, está sol, desliga o ar, negocia, né? Aumenta o ar dessa sala, diminui o ar dessa sala, está quente aqui. Não tem isso. Tá, pum, vai direto. Então, ganhou objetividade, ganhou pontualidade, a gente está aprendendo e ganhando uma série de coisas nesse sentido. Mas em outras tantas, é um desafio para a gente manter esse agrupamento. Mas a saída é pela comunicação. A gente brincou um pouco nos nossos testes, né? A gente antes ia para uma reunião, a gente não se via. Ninguém ficava numa reunião de frente para o espelho ajeitando o cabelo, será que tá boa, né? A gente não se via. A gente agora, no digital, a gente se vê o tempo inteiro. E a gente fala com o outro olhando para a gente mesmo, para saber se estou bem, se não estou e tal, né? Então, isso traz uma perspectiva diferente, isso traz uma adaptação diferente, até cognitiva, né? Como a Luciana falou, de prestar atenção, do ouvir, se eu não estou com a câmera aberta, né? As pessoas não estão se entreolhando. A comunicação não verbal, que acontece muito no presencial e que fala muito, né? Dá muitas dicas, muitos sinais, ela realmente está, né? Nesse momento do virtual, ela fica um pouco mais de lado e a gente tem que ativar a nossa escuta do áudio, né? Então, isso modifica a nossa forma de estar no mundo como ser humano, de se comunicar. Não tem fórmula, receita de bolo sobre esse processo de engajamento. Eu diria que esse é um dos grandes desafios das empresas. Eu acho, volto na questão do laço afetivo, do vínculo afetivo, do estabelecer confiança. Ações de carinho, né, são sempre bem-vindas, mandar uma lembrancinha para casa da pessoa, surpreendê-lo, dizer que ele está sendo lembrado, que ele está sendo cuidado, tá? Mas, em especial, criar esses rituais de comunicação, né? As reuniões de equipe, a reunião com a liderança, a reunião do CEO com toda a estrutura. Eu acho que esse é um principal estratégia aí de engajamento. Muito obrigada, Patrícia. Eu quero dizer, meninas, que a mesa está bombando. São milhares de perguntas que estão chegando aqui. E eu estou aqui enlouquecida, tentando não perder nenhuma, entendeu? Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estão encaminhando perguntas. Quero agradecer aqui a Ananísia, que já vou fazer sua pergunta, que está encaminhada aqui para as meninas, viu?
E eu queria aproveitar e fazer uma conexão com o que você acabou de falar e agrupar aqui algumas perguntas que eu estou sentindo que estão indo na mesma direção. Tá. Uma pessoa colocou aqui que... vou chamar aqui essa pessoa, peraí, deixa eu nomear, né? Acho que é legal, as pessoas gostam de saber que elas estão... O Manuel, ele fez uma questão aqui, ele fez um levantamento sobre... Ok, né? Então a gente está vendo que a situação da crise, ela não só traz todo um horizonte de oportunidades como que a gente está discutindo, que elas são reais, as oportunidades são reais, elas estão aí. A gente precisa entender que a crise, ela não vem só revestida de coisa negativa, ela não vem só revestida de coisa ruim, ela vem revestida de oportunidades, como a Lu muito bem colocou, chances imperdíveis de você sair da sua zona de conforto, de você melhorar, de você enriquecer seus conhecimentos, suas habilidades, enfim. Mas, claro, toda crise também vem revestida de muito sofrimento, de muita dor, né? De muita ansiedade. E aí o Manuel ele faz esse contraponto, ele diz, olha só, mas a verdade é que essa crise toda traz abalo emocional, psicológico para o colaborador, né? E aí, nesse caso, como que as organizações, em especial a área de recursos humanos, pode fazer para mitigar esses impactos dessa instabilidade emocional, dessa fragilidade emocional que a gente acaba experimentando em situações de crise. E aí, completando essa pergunta do Manuel, ele quer saber como a RH deve proceder para compreender que os profissionais, os seus profissionais, vão possivelmente apresentar essas instabilidades emocionais, e isso pode levar a uma situação de desmotivação. E aí, pegando aqui a pergunta de Ananísia, em que ela diz o seguinte, ela gostaria que vocês comentassem também sobre ações efetivas que foram tomadas nas respectivas empresas que vocês representam aqui, levando em consideração a necessidade de ser ágil para dar conta dos desafios que a crise impôs, né, na gestão de pessoas, quanto aos processos, acredito que ela está falando sobre isso, né, de captação, de desenvolvimento e tal, mas também eu queria entender o que cada uma dessas empresas talvez vocês possam trazer para a gente, experiências de políticas de cuidado, né? O que será que vocês podem trazer, que vocês tiveram que inventar, tiveram que criar, ou tiveram que adequar em relação às políticas de cuidado para com os seus talentos aí, o seu capital humano dentro da organização. Vamos começar com o Lu agora, depois a gente passa para a Patrícia novamente. Bom, vamos lá. Esse é um assunto realmente importante, porque está acontecendo, né? E a gente vem percebendo isso. O início do processo foi de ansiedade, assim, de conseguir estabelecer uma rotina, de como que a gente ia se adaptar, de equipamento, de lugar, de rotina da casa. Então, a gente teve aquele primeiro momento ali um pouco mais difícil de ajuste, né? De estabelecer processos com a empresa, de comunicação, enfim. Depois a gente percebeu que a coisa entrou numa rotina e começou a funcionar. E de um tempo para cá, isso eu falo como uma percepção pessoal e de troca com alguns colegas de profissão que também começaram a perceber isso. E a gente mesmo, né? O tempo está passando, né? A gente já está nessa situação há uns 80 dias. Então, e com uma questão muito maior por trás, que é uma questão de imprevisibilidade, né? Por mais que a gente tenha uma noção, aqui em Petrópolis estão começando a sinalizar algumas aberturas, mas depende, porque vai depender dos leitos dos hospitais, então pode recuar. Então, isso começou a causar angústia, começou a causar ansiedade, começou a causar um pouquinho de tristeza, né? De sinais de depressão, síndrome do pânico, porque isso não está passando, né? Deixou de ser uma coisa assim, está ficando, são 80 dias dentro de casa, são 80 dias. Eu sempre falo que a gente fica pensando assim, né? Poxa, que bom, eu estou trabalhando, que legal, minha família está bem, a gente fica fazendo um trabalho ali de aguentar, mas, de fato, a gente está 80 dias dentro de casa, e isso causa um desconforto, está causando um desconforto, né? Isso está passando assim do quanto a gente aguenta. E aí, pensando nisso, a gente começou a estabelecer no nosso
caso, especificamente, a gente começou a estabelecer um programa para, além de reuniões e de encontros profissionais, para a gente fazer as nossas reuniões, que são importantes, e é um momento que a gente está junto, e é até um momento para a gente ter uma noção de como é que estão as equipes, de como é que tá, né, como é que as coisas estão caminhando. A gente começou a pensar em algumas ações mais específicas, né? Então, vamos chamar no nosso caso, dentro da Unifase, a gente tem profissionais tão capacitados, né? Pessoas tão brilhantes em suas áreas. Então, chamamos a professora Virgínia, né? Daqui da casa, uma psicóloga, e que ela veio conversar com a gente um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, a gente está passando por isso, é importante a gente falar sobre isso. Né? Uhum. A gente tem um programa de ginástica laboral, parece uma coisa simples, mas a gente deu um gás. A pessoa super bacana, ela remodulou o programa, então ela está vindo com uma coisa mais autoastral e o pessoal está adorando. Enfim, a gente está saindo um pouquinho, está criando algumas válvulas de escape. A gente está fazendo uma coisa também que chama um bate-papo com o RH, o happy hour com o RH. Então, no final do expediente, a gente se encontrar e falar de coisas diversas, como se a gente tivesse ido em algum lugar. Então, vamos fazer cada um na sua casa, combina, hoje vai ser, sei lá, uma pizza. Cada um vai fazer uma pizza e vai trocar, e vai falar de coisas do dia a dia, né? A gente, numa dessas nossas reuniões de preparação, foi tão legal, né, com a Grace, e a gente falando das dificuldades, né, da gente, porque a gente começa a trabalhar, enfia a roupa na máquina, depois a gente vai lembrar 9 horas da noite que a roupa ficou na máquina, não estendeu. Então, assim, nesses momentos de descontração, a gente dá uma relaxada, isso é importante, a gente tem que criar esses caminhos. Tanto caminhos como válvula de escape, como a gente tem que estar atento para sinais de problemas um pouco já mais sérios mesmo. E aí a gente fazer os encaminhamentos devidos, né? Encaminhar se a gente perceber que é algo que está sinalizando uma coisa já que não basta ter uma válvula de escape, precisa de ter um atendimento mais sério. Então, eu acho que é isso, é perceber, entender que isso está acontecendo com todos nós, e promover coisas diferentes dentro, ter uma qualidade de vida dentro dessa crise, dentro da quarentena. Acho que é isso que a gente pode pensar, em programas de qualidade de vida dentro disso tudo. Está no mudo seu, Luciene. Está me ouvindo? Que experiências você pode compartilhar conosco a respeito dessa questão? Tá bom, vou trazer algumas experiências práticas, mas só introduzindo, né? A gente, quando fala do sujeito social, todos, né, somos sujeitos sociais acostumados a viver em sociedade, a gente não foi preparado para o isolamento social, né? Não é nosso, não é da nossa essência. Então, naturalmente, a gente começa a perceber o trabalho em seguradora, e a gente tem visto muitas pessoas idosas falecendo, não pelo Covid, mas pelos desdobramentos aí das questões emocionais e das, né, somatizadas. Mas falando aí de coisa boa, o que a gente pode fazer justamente para ajudar? O apoio emocional, ele é fundamental. Eu diria assim, dentro do nosso mercado, né, segurador, de 10 empresas, 10 estão oferecendo apoio emocional. Cada uma do seu jeito, de acordo com o seu orçamento, com a sua verba. Então, tem empresas que a verba é curtinha e ela aproveita o próprio profissional de RH para fazer uma primeira abordagem com o funcionário, saber como é que ele está. Se você tem uma condição de contratar um psicólogo, né, essa pode ser uma saída. Uma outra é fazer parceria, né? Então, o que a gente fez? A gente tem um programa de coaching e as nossas coaches são psicólogas. Elas se colocaram disponível para ajudar a empresa nesse momento e atender, como psicóloga, os funcionários que estivessem numa situação mais vulnerável. E a gente tem lançado mão disso, esse acolhimento tem sido muito bem percebido e muito útil. Ah, Patrícia, eu não tenho dinheiro. Tem um monte de lista circulando aí com atendimentos gratuitos, né? Tem a parceria com os planos de saúde. Então, também partir para parceria e olhar o que a gente tem dentro de casa, né? 2 dicas, assim, que você não precisa ir além do que você já consome, né? Plano de saúde, geralmente oferece psicóloga na carteira. Então,
orienta as pessoas nesse sentido, faz parceria com a corretora. Alguns cartões de alimentação e refeição oferecem serviços de apoio psicológico. Então, divulguem isso, né? Tem empresa aí que está ofertando palestra de saúde mental gratuita, que é justamente para sensibilizar, para que as pessoas se sintam confortáveis de poder assumir isso, porque elas estão muito desconfortáveis de assumir dentro do trabalho a ansiedade ou o processo de depressão que ela pode estar envolvida, né? Com medo de perder o emprego dela. Então, sensibilizar, comunicar que isso é mais comum do que ela possa imaginar e que a gente está ali para apoiá-la, para que ela sinta vontade para dizer, é fundamental. E, às vezes, uma roda de conversa virtual, uma palestra virtual ajuda nesse momento. Outra ação gratuita, nutricionista dentro do plano de saúde, faz contato com uma nutricionista, vê se ela topa fazer atendimento, porque é uma consequência, né? É um ciclo. Então, eu estou mais ansiosa, eu começo a comer mais. Em 80 dias, a gente já tem vários relatos de pessoas que engordaram 5 quilos, 10 quilos. Não é pela questão estética, é pela questão de saúde, e aquilo vai influenciando na autoestima do funcionário, né? Vira um ciclo. E, por último, mais uma dica que eu dou, que a gente acaba subestimando, as empresas que têm comissão interna, né, de prevenção a acidentes, que é a famosa CIPA, e que às vezes não faz bom, vamos dizer assim, bom uso da CIPA, essa é uma grande oportunidade. Puxa, mas meu RH é enxutinho, né? A gente não tem como falar com todos os funcionários. Como é que a gente faz? O que a gente fez? Acionamos a CIPA, falaram, vocês não são cipeiros? Não cuidam da saúde e segurança dos colaboradores? Vem para cá. Fizemos lá 2 treinamentos, um alinhamento com todos os cipeiros, para que eles fossem os multiplicadores do RH. Então, eles foram, né, através desse treinamento, abordando cada funcionário, como é que você está, como é que está a adaptação, como é que estão as coisas, e a família, em casa e tal. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, identificar, através desse contato do cipeiro, que é um colega de trabalho, onde muitas vezes eles vão se sentir mais à vontade do que o próprio RH ou o gestor. E aí, dando de chorar no telefone, né, abre mesmo o que está acontecendo, os problemas pessoais, e aí a CIPA, com essa escuta, ele não vai tratar a pessoa, mas é um acolhimento, divide com o RH e a gente busca a saída. Sem encaminhar para um médico, porque é um problema que já está mais agravado, precisa ter uma indicação para um psiquiatra para acompanhar, avaliar se o plano de saúde oferta, né? Sem encaminhar para um psicólogo, enfim. Então, é importante olhar para dentro de casa e identificar essas parcerias que vocês podem lançar mão, entendeu? Dentro dos próprios parceiros, essas soluções aí têm surgido. Eu acho que foi muito interessante, tanto o que você, alunos, trouxe em relação ao que está sendo feito aqui na instituição, e todas essas outras alternativas, né? Todas essas outras práticas que você vai estar desencadeando aí no teu segmento. Essa última, então, que você comentou, sobre envolver, né, por exemplo, os cipeiros nesse processo de corresponsabilidade com o RH, né, de estar dando esse apoio ao restante das pessoas, eu acho que tem tudo a ver, né, com esse grupo de funcionários. Então, E aí eu achei muito legal muitas das sugestões, das dicas que vocês passaram, porque algumas outras perguntas que continuam com a ansiedade de saber, mas como é que a gente faz? Como é que a gente presta esse apoio? Como é que a gente se aproxima das pessoas? E aí me chamou a atenção uma pessoa aqui, Marcilene, uma ex-aluna, inclusive, da nossa instituição, falando que, ok, mas e as pequenas empresas, né? Aquelas que muitas vezes nem RH tem. Na verdade, elas, quando muito, têm um departamento pessoal, ou muitas vezes nem um departamento pessoal é próprio, está terceirizado, né, numa contabilidade. Então, assim, a dúvida, né, a questão que a Marcilene traz é, ok, mas e o que a gente pode falar para essas pequenas empresas, microempresas, que de repente estão percebendo os seus funcionários instáveis emocionalmente, ou com a sua produção, a sua produtividade é menor, né? O que a gente poderia falar para essas empresas? Como elas poderiam trabalhar, por exemplo, alguma dessas dicas que vocês já comentaram
Patrícia falou sobre pesquisa, né, sobre estar mais próximo. Também vocês duas comentaram sobre estreitar a comunicação. Vocês acreditam que a prática da pesquisa, a comunicação mais intensa e mais próxima dos funcionários, a trazer esses funcionários para participar do processo de decisão estratégica dessas pequenas empresas, talvez essas fossem algumas saídas? O que vocês acham? Lu, você quer começar? Posso começar. Eu acho que pequenas empresas é uma realidade, né? É uma realidade aqui da nossa região muito forte, né? Muitas realmente não têm, mas se tem uma colega aqui, né, que já está até perguntando e querendo saber, isso já é um caminho, né? Ela pode ser aí a pessoa que vai desencadear isso, né? Eu acho que pode partir dela. Às vezes é difícil esperar que uma empresa pequena, que está tão focada ali, que está com a sua receita tão diminuída, que está ali na corda bamba, eu imagino que se isso for levado para o responsável, pelo dono da empresa, de uma forma bacana, mostrando que isso vai ser positivo, eu acho que é um caminho, né? Porque, de fato, muitas empresas aqui não têm o RH. Então, quando não tem o RH, quem tem isso, quem tem essa preocupação, quem tem esse olhar, pode começar a ocupar esse espaço, né? Eu escuto muito, eu lido com muita gente jovem aqui na região que me fala sobre isso, que vem perguntar, mas aqui não tem espaço para o RH. Então, comece você, independente se a empresa tem um RH ou não, se você tem essa vontade, no caso dela, que foi uma aluna, que estudou, que ela tem um conhecimento técnico, comece, eu tenho certeza que a empresa vai gostar, e isso vai começar a abrir uma porta. Quem sabe amanhã você não automaticamente aí faz uma transição para a sua área de RH. Então, eu acho que essa é uma primeira questão, né? Se não existe nada estruturado, comece de você que está pensando sobre isso. Leve isso, se prepare, se planeje, leve de uma forma bacana, mostre que isso vai trazer resultados, que isso vai ser legal. Então, comece. E caminhar para coisas que sejam possíveis mesmo. A gente está tendo tanto webinário, tanta live, tanta coisa. É lógico que a gente tem que ter um olhar crítico, acho que essa é uma questão também. Alguém aqui falou sobre enxurrada de informações, agora eu não lembro exatamente quem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque hoje em dia a gente tem live para tudo, de todo tipo, webinário de todo tipo. Então, assim, mas vamos selecionar, vamos ver coisas bacanas. Tem muita coisa bacana de graça. Então, proponha, prepare um planinho, o que você acha que seria legal, dá uma paradinha no meio do expediente, conversa, enfim, monte você, já que você tem essa ideia, né? E procure ajuda, a gente tem um grupo de RH tão forte, a gente tem instituições de RH tão forte, eu tenho certeza que buscando ajuda, fazendo conexões, né? Se a sua empresa é tão pequenininha, vamos fazer conexões, vamos usar o grupo de RH, enfim, a ideia é justamente essa, a Patrícia falou isso, a gente não está sozinho, a gente não vai fazer as coisas sozinho, a gente tem que fazer junto. E eu acho que a ideia, uma das ideias aqui do Conexões RH é isso, uns ajudarem os outros. A gente, particularmente, está numa organização maior, mas eu sou super a favor de parcerias, eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente precisa fazer isso, é importante para todo mundo. Então, meu recado é por aí. Patrícia. Eu só tenho uma coisa para acrescentar, que a Luciana... alô, som. Oi, estão me ouvindo? Uma coisa para acrescentar que a Luciana falou perfeita. Segue a BRH nas redes sociais. É isso, a gente não precisa ter um profissional de RH dentro da empresa. Identifica dentro desse pequeno negócio, médio negócio, se tem algum ator-chave, né, ou alguma pessoa que tem essa sensibilidade, que tem esse interesse em assumir isso. Quando eu dei o exemplo da CIPA, os cipeiros se sentiram super úteis. Então, às vezes, é uma pessoa que se voluntaria a fazer um pouco esse papel, né, de dar apoio às pessoas, e tem muita solução gratuita. Então, lá na BRH, a gente está abrindo, né, algumas soluções para além dos associados, que obviamente tem lá uma taxa, mas para quem não é associado, né, um exemplo é o programa Recolocar. O que é o Recolocar? É um workshop gratuito para as pessoas que estão buscando uma nova oportunidade de emprego ou para repensar sua carreira, que foram desligadas.
Então, é um workshop de 4 horas com um especialista em recolocação de uma empresa de referência que faz esse trabalho para as grandes empresas multinacionais e tal. Ela traz esse conteúdo, né, gratuito, através da parceria com a ABRH, ofertando para o público. Então, é isso, entra nos grupos, nos apps, nos grupos sociais, nas redes, segue as instituições, as universidades, os sites, a ABRH, vocês vão encontrar aí oportunidades para ajudar as pessoas. Olha, meninas, eu vou dizer para vocês, nosso bate-papo aqui, nossa roda de conversa está bombando, as perguntas não param de chegar, e é uma pena, porque daqui a pouquinho eu vou ter que começar a pedir desculpa, mas eu vou ter que dizer que daqui a pouquinho a gente vai encerrar, e eu queria que antes de encerrar a gente ouvisse as considerações finais de vocês. Mas eu tenho aqui 2 perguntas que eu acho assim, muito importantes da gente comentar nessa nosso bate-papo. Uma pergunta, a Lu já até fez uma referência quando ela falou que uma das práticas que estão sendo estimuladas aqui na instituição é a questão da ginástica laboral, que já acontecia antes e que agora está se reconfigurando para também servir como um mecanismo, não só para desestressar, mas também para contribuir nessa questão do equilíbrio emocional das pessoas. Então, tem aqui o professor de educação física, o Renato Fajala, que levantou esse aspecto. Dentro desse contexto, né, de muita pressão, e também considerando que a Patrícia falou, né, as pessoas muito tempo em casa, com muita ansiedade, acabam comendo muito, quer dizer, a saúde física também acaba apresentando, né, déficit de atenção nosso, porque o psicológico está muito, né, a tona vai muito para o psicológico. E aí o Renato Fajala também fez esse questionamento. Como que as organizações, o próprio RH, pode estimular esse cuidado com a saúde física e o incremento, por exemplo, da prática de exercício físico que vão contribuir não só para a melhora do psicológico, mas para a manutenção da saúde física do nosso colaborador. Então, essa é uma questão. E eu queria associar essa questão uma outra questão que eu estou considerando aqui assim, muito importante, uma vez que nós, pelo visto, ainda permaneceremos por um longo tempo trabalhando e se articulando com as nossas organizações por intermédio dessa prática que estamos aqui, né, fazendo, da intermediação tecnológica, do home office, do teletrabalho. Então, uma vez que a gente com certeza ainda vai permanecer por algum bom tempo nessa modalidade, e como algumas empresas, conforme o professor Humberto também trouxe esse dado, né, que as empresas estão realmente começando a aderir a essa modalidade de trabalho de uma forma mais contínua, mais intensa. Como é que a gente pode cuidar da saúde física do nosso colaborador? Ajudá-lo a cuidar da sua saúde física? Quer começar, Patrícia? Quase não gosto de falar, né, Luciene? É ótimo! Foi ótima a pergunta, porque me fez lembrar um outro tema que eu acho que é importante a gente falar, né, que passa pelo processo de autoconhecimento. Então, é muito importante a gente estimular, né, que as pessoas busquem esse processo de autoconhecimento no sentido daquilo que faz bem a elas. E aí a gente também tomar um certo cuidado de, olha, a empresa tal adotou isso, ou tal site recomenda essas práticas todas. Aplicativo de atividade de ginástica em 12 minutos, aplicativo de meditação, webinar e live de não sei o quê. Eram tantas recomendações para manter uma qualidade de vida no isolamento, comecei a ficar estressada com tanta coisa. Vou ter que acordar mais cedo para fazer atividade física no aplicativo tal, a terapia online às quintas, aí eu trabalho de 9 às 18 lá, aí depois eu entro no webinar e numa live da noite, e aí daqui a pouco a pessoa estava estressada com tanta recomendação para manter um equilíbrio e a qualidade de vida. Então, gente, é assim, o autoconhecimento nesse sentido é tudo. É o que te faz bem.
né? Não se cobre mais. É um momento, é óbvio que é um momento de adaptação, de mudança, que a gente pode se desafiar a aprender coisas novas, mas a gente já está aprendendo. Então, quantos relatos a gente tem de pessoas que não cozinhavam, então tendo um prazer enorme de cozinhar, né? Que não arrumavam casa e que estão tendo um prazer enorme de arrumar sua casa, cuidar dos seus pertences, limpar um cantinho, reorganizar a sua casa, comprar uma coisinha nova lá na internet, né? Nada de sair. Então, buscar coisas que te deem prazer, descobrir, né, esses novos prazeres, se reconhecer nesse processo, aquilo que te vai bem, aquilo que está te estressando, aquilo que foi bem para o outro, pode não ir bem para você, né? Tá atento a isso, se perceber esses sinais físicos que são sintomas aí, né, de que algo está desequilibrado. Então, eu acho que a sugestão desse processo esse, é o autoconhecimento e você buscar aquilo que te faz bem nesse momento, né? Tentando não se exigir, se cobrar demais. Lu, o que você pode acrescentar para a gente? Acho que a Patrícia tocou num ponto importante que a gente ainda não tinha falado aqui, que é a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque na medida em que a gente promove alguma coisa, ou que a gente mostra que existe alguma possibilidade, não quer dizer que isso vai servir para todo mundo mesmo, né? Então, para alguns pode ser muito legal, mas para outros pode ser um sacrifício, um tormento, um negócio que vai aborrecer muito mais. Então, eu acho que a linha é essa. Eu acho importante a gente falar sobre isso. São 85 dias, muita gente aí realmente parada, e então, assim, é uma preocupação, é uma questão, né? A questão da saúde mesmo. Eu acho importante a gente mostrar, a gente disponibilizar, mostrar que existe, falar sobre isso e deixar e dar essa possibilidade das pessoas quererem fazer isso ou não, mas que pelo menos elas reflitam sobre isso. Acho que é importante, para também não ficar uma coisa de isso não é para mim, isso não é para mim, e aí a pessoa nem para pensar um pouquinho, que às vezes alguma atividade já pode ser melhor do que nenhuma, né? Então, assim, eu concordo com a Patrícia, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que no início a gente estava bem desse jeito, tudo que aparecia tem que fazer, se aparecesse uma mensagem no WhatsApp tinha que responder naquela hora, tudo era naquele momento. Isso estava gerando também uma coisa que no final estava ficando chato e cansativo. Então, acho que é selecionar, e a gente, como RH, abordar, falar, né? Falar isso que a gente está falando aqui, gente. A gente tem que cuidar do físico, tem que cuidar da mente, procurem, eu recomendo, eu conheço o caminho tal, mas sem a cobrança, né? Sem chegar na próxima reunião e falar, e aí, Patrícia, você fez? Luciano, você fez? Né? Não é o caso. Eu acho que cabe a gente falar, provocar reflexão e mostrar caminhos. E a partir daí, cada um com seu jeito, né, com o que gosta, com o que lhe dá prazer, vai procurando o melhor caminho. Olha, agora eu vou fazer uma sequência de perguntas curtinhas com respostas curtinhas, tá? Porque eu estou agrupando algumas questões aqui. A primeira pergunta curtinha é: como que você engaja os demais gestores da sua organização nessa missão, né, de adaptação, de resiliência de todos nesse processo de adaptação da crise, do isolamento, da pandemia e suas consequências? Os demais gestores da organização, como você sensibiliza? Isso é uma pergunta que foi feita aqui que eu acho muito pertinente. Porque profissionais de RH já têm quase que uma sensibilidade, né, trabalhada pela força da atividade que fazem, de lidar com gente o tempo todo. Mas e aquele sujeito lá do financeiro? E aquele sujeito do operacional? Né? Que são pessoas que não têm uma visão, um foco na questão do ser humano, do comportamento, mas em processos, em resultados. Como é que a gente sensibiliza esse povo, gente? Bom, boa pergunta, né? Porque a liderança tem um papel fundamental nesse processo. Fundamental. E passa pela cultura também, porque se o gestor financeiro não tem uma visão humanizada, que luta vai ser ele desenvolver isso em 3 meses.
Então, a gente precisa pensar novamente na nossa missão. Se o líder tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento, no processo de clima, de ambiente, de relação de confiança com a sua equipe, tem que investir na liderança. 2 dicas básicas. Se vocês têm pouco dinheiro, invistam na liderança. Não é um cadinho para a liderança, um cadinho para o funcionário, um cadinho para não sei o quê, um cadinho. Invista na liderança, porque a liderança fortalecida, ele vai fazer o papel de desenvolver a sua equipe e construir um bom clima, né? E a outra coisa, privilegie a liderança também. Na hora das informações do que vai acontecer, de um plano de retorno, num plano de home office, numa política, privilegia, alinha primeiro com toda a liderança, para eles estarem contigo, estarem, né, sentido prestigioso, poder contribuir, questionar, criticar, eles já vão trazer uma visão que eles sabem, né, de alguma crítica ou questionamento da equipe, e a gente vai poder reformular melhor, construir isso melhor. Então, é um grupo, né, como se fosse um comitê menor, onde vocês têm uma visão ampla, eles estão ali representando um grupo, né? Eu acho, eu destacaria aí esses 2 pontos e deixaria uma pergunta, tá? Já que, Luciene, que eu acho que é um desafio para o RH, não é para agora, é para sempre. As pessoas, quando entram na empresa que você faz parte, você é profissional de RH, elas saem melhor do que elas entraram? Se a gente responder a essa pergunta na nossa vida, pronto, cumprimos a nossa missão, né? Sim, as pessoas saíram melhor do que elas entraram, cumprimos a nossa missão. Não, as pessoas estão saindo pior do que elas entraram. Então, acende o sinal aí de alerta, né, para repensar essa condução. Obrigada. E aí, Lu? O que a gente completa? Difícil completar, né? Mas eu acho que o caminho é a informação, né? Se a gente estiver numa situação em que isso não é uma cultura, em que isso não está ali pronto, estabelecido, né? Realmente não vai ser nesse período que a gente vai conseguir fazer isso. E a forma de minimizar ou de ajudar é informação. É informação da situação, é a aproximação do RH com esses gestores, dar uma mapeada e sentir onde é que funciona, né? Onde é que tem aquela pessoa que tem uma característica que naturalmente ela já faz isso, e aí você se aproxima e trabalha em parceria com essa pessoa, se aproximar daqueles que têm mais dificuldade, ouvir, né? Informação e comunicação. Nesse momento é o que dá para fazer, não adianta agora querer transformar esse gestor no gestor mais humanizado do mundo. Então, é munir de informação, muita informação, para que normalmente essas pessoas, compreendendo o contexto, a coisa flui melhor, eu acho. Sem dúvida, Lu, eu também concordo contigo, né? E aí eu achei que uma coisa em comum na fala de vocês a respeito disso, e eu fiz questão de fazer essa pergunta, que não fui eu, foi um participante aqui da nossa web, porque, de fato, se a gente não... as lideranças são um fator crítico de sucesso nas organizações e na relação entre pessoas e empresa, né? Através da liderança que esse fio condutor acontece, que essa ligação, essa sinergia pode, de fato, ser legítima, organização e pessoas. Então, uma coisa que ficou nítido para mim na fala de vocês é que, embora neste momento de crise a gente não consiga mudar imediatamente a postura daqueles líderes que ainda não entenderam que o seu papel é um papel de conexão e não de afastamento, e não de esticar a corda, né, entre pessoas e empresa, mas é o contrário, é de reunir, de juntar, de colar pessoas e organização. Ficou claro que, como você falou, Patrícia, se tem pouco dinheiro, filha, para tudo. Investe em desenvolvimento de liderança. Investe na capacidade de transformar seus gestores em líderes. Porque isso. Gestor tem aos montes. Líderes precisam ter formação, precisam ser preparados para saberem dessa responsabilidade. Elo de ligação, juntar pessoas e organização.
E isso é o que todos os líderes, independente da área que estiverem liderando, precisam fazer. E vocês trouxeram isso muito bem na fala. Bom, para fechar, gente, que agora eu vou fazer aquele programa antigo que a gente assistia na televisão à noite, né, de Jô Soares. Nós vamos ter que começar a nos despedir, que o nosso tempo está finalizando. Eu quero dizer para vocês que a nossa mesa se manteve fiel, os nossos participantes também se mantiveram fiéis aqui à nossa web. Nossa participação se manteve ali, ó, acima de 200 pessoas, e eu parabenizo as nossas, né, convidadas por isso. E eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Eu agrupei aqui um conjunto de perguntas que ainda não fiz, de algumas pessoas que estão participando conosco. Alunos, né, alunos do curso de tecnólogo, alunos de psicologia, alunos de administração, principalmente, entre outros profissionais que estão aqui, e que estão fazendo questões, e aí eu quero que as considerações finais de vocês sejam em cima dessas questões. Ok, como é que os profissionais de RH vão precisar fazer para estarem atualizados e preparados para o mundo do trabalho pós-pandemia? Muita gente aqui está perguntando isso. Mas o que a gente tem que saber? Que tipo de especialização a gente precisará ter? Quais as competências que nós, profissionais de RH, precisamos adquirir rapidamente para que sejamos capazes de lidar com o novo mundo do trabalho, com todas essas novas características, trabalho fora, home office e etc. Como é que vocês sugerem para essa nova geração de profissionais que está vindo, que vai chegar no mercado? Que mercado é esse que ela vai encontrar e como ela deve se preparar para estar nele? E assim eu gostaria que a gente fechasse nosso encontro de hoje com as considerações finais de vocês. Vamos começar com a Patrícia? Ou com o Lu? Vamos lá. Eu ia dar a vez para a Lu, que eu tô... Então vamos começar com o Lu, Patrícia. Você encerra a nossa mesinha. Vamos lá, Lu, começa contigo aí. Quais são as dicas para os profissionais do futuro? Profissionais de RH. Dicas para a gente. Dicas para a gente, né? A gente está aprendendo, né? Eu diria o seguinte, a gente está vivenciando isso tudo, né? Como eu falei lá no início, está sendo um momento de muito aprendizado, né? Da gente se questionar o modelo que a gente trabalhava, a forma que a gente trabalhava, aquilo que a gente tinha de forte, de valores muito presentes e que a gente não tinha dúvidas, hoje a gente já questiona, né, se aquilo é tão necessário assim, se aquilo é daquele jeito mesmo. Então, eu acho que passa muito pela questão do autoconhecimento, acho que é um momento em que se está se falando muito sobre isso, você perceber como que você está passando por isso. Eu acho que é um primeiro ponto. Aproveitar esse momento, né? A gente está trabalhando, a gente está fazendo um milhão de coisas, mas vamos aproveitar para fazer uma reflexão. Como que a gente está passando por isso? A gente como profissional, né? Não só de implementando coisas e ajustando, mas a gente, né? Como que a gente está lidando com isso? Onde eu tive mais dificuldade? O que foi difícil para mim em termos de adaptação disso tudo? Onde eu fluí melhor? Onde para mim isso aqui é um caminho que eu vou bem? Eu acho que essa é uma primeira questão, assim, se entender como você foi, né? Porque cada profissional é um profissional, cada pessoa tem um jeito. Às vezes a gente tem o mesmo objetivo, né? O RH tem o mesmo objetivo, mas cada profissional vai agir de uma determinada forma. É igual um líder, né? Tem os mesmos objetivos, mas cada um tem as suas características. Então, acho que a primeira questão é essa, e isso eu tenho feito muito. Onde está pegando mais para mim, onde está sendo mais bacana, e aí pensar no seguinte, eu quero me manter ativa, né? Eu quero me manter produzindo, eu quero me manter me realizando, né? Então, o que eu preciso para isso? Com tudo isso que a gente está vivendo, que áreas que eu quero desenvolver melhor? Eu acho que não muda muito assim a questão do profissional no ponto de vista de alguns conhecimentos técnicos, algumas questões, isso aí não vai mudar muito. Eu acho que o que muda bastante é o quanto a gente se conhece e a gente sabe onde é que a gente pode investir para se capacitar mais,
o investir para trabalhar melhor essas questões que a gente tem com a gente mesmo. E, a partir daí, a gente, pensando um pouquinho naquelas competências que eu comentei lá atrás, que vão ser necessárias, que vão ser muito necessárias para a gente, ir seguindo por aí. É uma pergunta muito difícil, porque não tem uma receitinha, né? É muito individual, é muito individual. Eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: vamos voltar para um mundo onde não vai ser mais a mesma coisa, mesmo aqueles que acham que vão voltar para o seu mundinho normal não vão, porque o entorno está diferente. Então, como que a gente lida com isso, eu acho? E vivenciando, e sentindo, e buscando aquilo que... Eu sempre digo o seguinte, independente da pandemia, a gente deve procurar investir naquilo que a gente é bom, sabe? Aquilo que a gente é bom, vamos valorizar, vamos potencializar aquilo. Aquilo que a gente não é tão bom e que é necessário, a gente corre atrás, tem que ter ali, a gente tem que saber passar por aquilo ali, tem um básico, mas vamos investir naquilo que é bom, e eu acho que esse momento está sendo tão rico para isso, para a gente refletir e ver aquilo que, poxa, isso aqui eu faço bem, isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o meu propósito, sabe? E é assim que eu quero contribuir. Eu acho que isso é um caminho para a gente fazer um bom trabalho como RHs. Acho que eu viajei um pouquinho, mas eu estou nessa fase, tá, gente? Eu estou nessa fase de me descobrir, de me analisar, de me questionar, e está sendo muito rico para mim. E eu vou por essa linha. Obrigada, Lu, muito obrigada. Patrícia, o que você nos diz? Eu vou viajar junto com a Luciana, então, porque acho que não tem como fugir disso, né? Tem que fazer aquilo que gosta, gente. Não dá para fugir disso, né? Tem que fazer aquilo que gosta, porque lá na frente, se ficar rico, mas não gostar, vai ficar frustrado, vai ficar doente. Se ficar pobre e não gostar, vai ficar doente do mesmo jeito. Então, assim, tem que fazer aquilo que gosta. E aí passa pelo processo, novamente, que a Lu falou, do autoconhecimento. Né? Tem espaço, tem campo. Se eu me identifico mais com a inteligência artificial, opa, tem muita oportunidade com toda a transformação digital que se falava há tanto tempo e que agora é uma realidade. Né? Se eu sou mais de humanas, a saúde mental está em alta. Está super em alta, já era, os indicadores já apontavam para isso, os índices de afastamento por depressão, ansiedade, pânico, né? Isso agora está super em alta. Então, é um caminho. Né? Agora, não só isso, as universidades também devem estar passando por um processo de reflexão, para além da metodologia, da pedagogia, da forma de ensinar, mas é a questão das disciplinas. Cada vez mais o mundo vai ficar interdisciplinar, porque se os problemas são complexos, não tem uma única disciplina, ou seja, uma profissão que resolve isso. Se fosse assim, o Covid estava resolvido. Tem que juntar lá o biólogo com o pesquisador, com o médico, com não sei o quê, com cara de comportamento humano, né, para olhar tudo e poder entender como é que isso aconteceu e qual é a solução para isso. Então, cada vez mais é interdisciplinar. A gente tem que conversar com várias pessoas, olhar os vieses diferentes, né? Perceber, estudar as diversas disciplinas e focar naquilo que é bom e naquilo que gosta. Olha, eu quero agradecer mais uma vez, tá? Foi fantástico esse bate-papo. Aprendi muito com vocês duas hoje, não tenho a menor dúvida disso. E aqui no nosso chat, várias pessoas tecendo elogios, dizendo como que se sentiram assim super gratificadas de estarem participando dessa roda de conversa. E eu tenho pessoas do Vale do Itajaí, tem pessoas falando de todos os lugares aqui, não mandando mais perguntas, mas agora parabenizando. Muito obrigada pelo reconhecimento desse trabalho de todas nós. Queria finalizar agradecendo às alunas do terceiro período do curso de Tecnólogo de RH por estarem nos secretariando aqui nos bastidores, escondidinhas, mas fazendo a seleção das perguntas, destacando os comentários, e elas me ajudaram muito nesse processo de administração, de ouvir a fala de vocês e não perder nenhuma pergunta relevante. Queria agradecer aos participantes que ficaram conosco até agora.
nosso muito obrigada e convidá-los para a nossa próxima palestra do dia, que será hoje à tarde, às 4h, em que nós vamos falar justamente da saúde mental do trabalhador, né? Como é que é isso e como é que é a qualidade de vida do trabalhador frente a todas essas questões de instabilidade emocional. Muito obrigada, meninas. Um bom dia para vocês. Foi maravilhoso tê-las aqui em companhia. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luciene, Luciana. Foi um prazer. Um beijo para cada participante. Um beijo, gente. Tchau, Lúcia. Obrigada mais uma vez. E iniciamos Conexões RH. Bye!